Olá pessoal, tudo bem? Bom, já que agora a gente está vivendo esse período de isolamento, então vamos seguir com as nossas aulas dessa forma em vídeo, ok? Bom, hoje eu estou aqui no laboratório para gravar para vocês os experimentos de cromatografia. Então a gente vai fazer as 3 cromatografias, a em papel, a CCD e a em coluna, tá? Nós vamos começar pela cromatografia em papel. Antes, vamos lembrar que a cromatografia em papel e a CCD, elas são cromatografias planares, tá? Então a gente vai fazer essas duas da mesma forma, com as mesmas substâncias, de modo que a gente tenha um efeito de comparação, tudo bem? Bom, pessoal, então para fazer a cromatografia em papel, eu vou precisar de um pedaço de papel cromatográfico que eu já preparei. Como que foi preparado esse papel? Eu medi 2 centímetros da base do papel até a linha que vocês estão vendo e marquei 6 pontos, de modo que eu tenho 2 centímetros de intervalo em cada ponto. Tudo bem? E aí a gente vai colocar as substâncias em cada ponto. Quais serão essas substâncias? Então eu preparei corantes alimentícios. Eu tenho 3 corantes puros, que é um azul, um verde e um laranja, e 3 misturas deles que eu não sei quais são, ou melhor, eu sei, vocês que não sabem, certo? Então a gente vai descobrir após a cromatografia. Com a ajuda de tubos capilares, eu vou colocar uma amostra de cada um em cima desses pontos que vocês estão vendo. Então, essa seria a nossa fase estacionária. Para fazer a nossa fase móvel, a gente vai pipetar 10 ml de álcool isopropílico, mais 10 ml de hidróxido de amônio, mais 10 ml de álcool etílico, tá? Então, a gente vai pipetar tudo isso dentro de um becker. Vamos colocar o nosso papel filtro, que é a nossa fase estacionária, em contato com a fase móvel e vamos esperar a cromatografia acontecer, tudo bem? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou pegar uma amostra com meu tubo capilar do meu corante azul e vou colocar uma gotinha em cima do meu ponto 1, tá? Vai ficar assim, dessa forma que vocês estão vendo. Vou pegar outro capilar, porque eu não posso misturar, tá? E vou pegar uma gotinha do meu corante verde. E aí vou colocar, vai ficar da forma que vocês estão vendo, tá? Vou fazer a mesma coisa com o laranja. A colocação dessas amostras, pessoal, não pode ter um exagero de substância, tá? Senão a gente cria uma fonte de erro para cromatografia. Vou pegar a minha primeira mistura, que a gente não sabe quais corantes que formaram. Vou colocar no meu ponto 4. Vou pegar uma amostra do 5, que também é uma mistura de corantes. E vou colocar aqui no ponto 5. E por último, eu vou pegar uma amostra da minha 6ª mistura e vou colocar aqui em cima do ponto 6. Tudo bem? Então, a gente já tem aqui a nossa fase estacionária pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar esse papel em formato de cilindro e aí eu vou preparar a nossa fase móvel. Bom, pessoal, então eu tô aqui com o meu becker, que vai servir pra gente fazer essa cromatografia, e eu tô com ele dentro da capela, tá? Eu vou ligar a capela, vocês vão escutar um barulhinho aí, e vou colocar os 10 ml de cada solvente dentro desse becker. Então aqui, ó, 10 ml, primeiro do álcool etílico.
E agora, por último, 10 ml do hidróxido de amônio. Vou dar uma leve agitada na minha fase móvel, para que eu tenha uma homogeneização desses solventes. E agora eu vou inserir a minha fase estacionária dentro da minha fase móvel. Vejam que eu dobrei, fiz um cilindro com meu papel filtro e coloquei grampos, tá? Grampeei esse papel para que ele ficasse nesse formato cilíndrico. E tem mais um detalhe, ele precisa ficar folgado no becker, tá? Então ele precisa entrar no becker com folga, e na hora que eu largar a minha fase estacionária, ela precisa estar uniforme dentro da minha fase móvel. E aí começa essa minha cromatografia. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Coloquei a minha fase estacionária na minha fase móvel. Vou tampar com um vidro de relógio e agora a gente vai acompanhar a evolução dessa cromatografia. Pessoal, então aqui acabou a nossa cromatografia em papel. Vejam que o papel, ele foi todo preenchido pelas colunas, e o solvente também chegou no topo do papel, tá? Então agora aqui a gente dá a cromatografia por terminada e a gente vai abrir o papel para conseguir fazer as medidas. Bom, agora a gente vai montar a nossa cromatografia de camada delgada, tá? Que também é uma cromatografia planar que a gente vai usar para fazer o comparativo com a de papel. Para fazer a de camada delgada, olha só o que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar de 2 cubas de vidro, tá? As mesmas amostras de corante que a gente usou para fazer a cromatografia de papel. E nós vamos precisar de 2 placas de sílica, tá? Essas 2 placas, elas foram cortadas com 3 centímetros de largura, as duas iguais. E eu marquei 3 pontos, tá? Então, vocês estão vendo que esses 3 pontos, eles estão a meio centímetro do final de cada placa e meio centímetro para cima do final da placa. E os pontos estão com a mesma distância um do outro. Então, essa preparação é importante. Outra coisa que é importante vocês saberem também é que essa placa de sílica, ela já tem revelador, tá? Para fazer a camada delgada, a análise, a gente precisa de revelador. Esse revelador seria um vapor de iodo. Nesse caso, a gente não precisa usar porque essa placa já tem revelador. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 amostras, né, dos corantes puros na primeira placa e as 3 amostras das misturas de corante na segunda placa. E vou fazer uma mistura da mesma fase móvel que a gente fez para cromatografia em papel. Vou inserir nas cubas de vidro de modo que fique a meio centímetro da minha cuba, ok? Então vamos colocar as amostras primeiro. Então primeiro eu vou colocar aqui uma amostra do meu corante azul no ponto 1, também sem exagero, porque senão a gente pode dar erro na nossa cromatografia. Do verde no ponto 2 e do laranja no ponto 3.
certo? Bom, agora a gente vai colocar as misturas na outra placa. Então aqui vai a primeira mistura no ponto 1, segunda mistura no ponto 2 e a nossa terceira mistura no ponto 3. Tudo bem? Bom, agora eu vou preparar a fase móvel e vou colocar aqui a meio centímetro nas duas cubas. Então, olha só, eu preparei as duas cubas, tá? E olha, tem meio centímetro da nossa fase móvel, que é aquela mistura da proporção dos 3 solventes, né? Então, do álcool etílico, do isopropílico e do hidróxido de amônio. Então, é um solvente preparado com os 3 em partes iguais e tá a meio centímetro na minha cuba, igual para as duas, certo? Bom, o que vai acontecer? Eu vou colocar a minha placa de silicone, né, a minha camada, dentro das cubas, tá? Então, uma cuba vai a das misturas e a outra cuba vai a dos corantes puros, tudo bem? Então, vou inserir, vai começar a nossa cromatografia. Pessoal, voltei aqui, então olha só, aqui a gente já tem a nossa cromatografia finalizada, tá? E a gente observa a separação das fases dessas substâncias que eu inseri na minha cromatografia. Olha só que interessante, aqui na cuba onde eu tinha os corantes puros, eu tenho o laranja. No meio eu tinha o verde, que ele se separou em amarelo e em azul. E aqui eu tenho o azul. E aqui eu tenho as misturas deles. Então vamos ver. No primeiro, o que ficou claro aqui pra gente? Que era uma mistura do laranja com o azul. O do meio era uma mistura do azul com o laranja com o verde, tá? Por isso que apareceu o amarelo. E no último era uma mistura do verde com o azul, tudo bem? Agora a gente vai tirar essas placas daqui, vai deixar secar e vai fazer as medidas. Bom, pessoal, aqui a gente tem o resultado das nossas cromatografias planares, tá? Então aqui a gente tem a de papel e aqui a gente tem as duas placas do CCD, tá? O que a gente tem que fazer agora é delimitar a separação das substâncias e tirar essa medida, tá? Eu vou fazer a delimitação para vocês entenderem com um lápis e aí a gente vai fazer esses cálculos em função dessa delimitação. Então, olha só, na minha em papel, a minha eluição ocorreu da minha linha até o final do meu papel, certo? Então, aqui a gente tem a medida total da nossa eluição, que é, vamos ver aqui, 7 centímetros. Então, olha só, daqui até aqui, a gente tem 7 centímetros, tá? Bom, é um erro bastante comum da cromatografia em papel, que ela faça essas curvas, tá? Isso não é correto na cromatografia, porque eu não consigo obter uma medida exata. Para efeito de cálculo, então vamos tentar fazer essa conta, tudo bem? Então, olha só, a nossa amostra 1 era somente corante azul. Ele eluiu o tamanho da nossa eluição total, certo? Ele veio do 1 até os 7 centímetros. O nosso verde, ele se dividiu entre amarelo e azul, tá? Então, o nosso amarelo, ele veio até aqui, certo? E o nosso azul até a ponta. O nosso laranja, ele também eluiu até
a ponta aqui, os nossos 7 centímetros a ponta do papel. A mistura 4 era uma mistura de azul com verde. O que aconteceu? Todo o amarelo do verde parou aqui e o azul do verde mais o azul que estava na mistura foi até os 7 centímetros. A mistura 5 era laranja com azul. Então, olha, o laranja ele foi até aqui mais ou menos e depois azul. E a sexta era uma mistura dos 3. Então, o que a gente viu? O amarelo tá aqui. O laranja, ele se misturou um pouco com o azul, justamente por essa curvatura, né? Vamos contar que ele veio até aqui, porque até aqui tem laranja. E depois é tudo azul. Então, agora a gente vai ter que tirar essas medidas, tá bom? Vamos ver. Então, aqui, olha, do 2 até o nosso traço, tem 4,2 centímetros. Aqui tem 7 centímetros. Aqui tem 4,4, né? E aqui a gente já não tem muito como pegar, né? Porque ele tá inclinado. Mas aqui seria, ó, 3,2 centímetros. E aqui mais 3,5, tá? Então essas medidas a gente vai usar para fazer os nossos cálculos. Vamos para as placas. Então a medida da nossa iluição foi de 7,2 centímetros, tá? Então vou escrever aqui mesmo. Opa. Olha só, pessoal. Anotei aqui as medidas. Então, a eluição dessa placa, que era dos corantes puros, foi até 7,2 centímetros. Então, todos aqui até 7,2. E o amarelo foi até 6,1. Na outra placa, o amarelo foi 7, o total da eluição. O amarelo foi até 5,7. E aqui o meu laranja foi até 6,2, tá? Então, esses valores a gente vai usar para fazer os nossos cálculos, tudo bem? Então, na aula ao vivo, a gente faz esses cálculos juntos. Brigadão, gente. Agora vamos terminar a cromatografia em coluna. Vamos para a nossa última cromatografia. Agora a gente vai fazer a nossa cromatografia em coluna, tá? Para a fase estacionária, a gente vai precisar de sílica para coluna cromatográfica e hexano, tá? Para a nossa fase móvel, a gente vai usar uma mistura de 9:1 de cloroforme e acetona. E a nossa amostra vai ser espinafre, tá? Por que o espinafre? O espinafre, ele é rico em beta-caroteno e clorofila. Então, são essas duas substâncias que a gente vai querer ver a separação na nossa cromatografia. Tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a nossa coluna cromatográfica, né? Então, aqui eu tenho a minha vidraria de coluna. Então, eu vou fazer a minha mistura da sílica com o hexano e vou montar a minha fase estacionária aqui. Para isso, eu já pesei 25 gramas de sílica, que eu vou misturar com o hexano e a gente vai fazer a nossa fase estacionária. Bom, então olha lá, pessoal. Vou pegar a minha sílica, vou misturar com hexano, tá? Então, misturei. Aqui no caso coloquei pouco, mas vocês vejam que já vai começar a fazer uma massinha, tá? Veja se vocês conseguem ver, tá? Começa a fazer uma massinha. Vou colocar mais hexano, tá? Porque isso tem que estar propenso a gente transferir para nossa coluna.
Então, olha lá, coloquei bastante Xano, tá? Vou homogeneizar, a nossa torneira tá fechada aqui na nossa coluna. Vou homogeneizar bastante mesmo. E vou colocar na nossa coluna essa mistura. Bom, então vocês vão ver que a nossa sílica, ela vai descer, tá? Mas ainda ficou bastante sílica aqui no meu becker, né? Então a gente vai colocar esse becker aqui embaixo e vai abrir a torneira e vai deixar esse Xano escorrer, tá? Bom, escorreu o hexano, eu vou homogeneizar de novo e vou colocar a minha sílica para dentro. E assim eu vou voltando até que não sobre nenhuma sílica no becker e nem aqui nas paredes da coluna. E assim eu vou ter a minha coluna formada, tá? A minha fase estacionária formada. Bom, pessoal, aqui a nossa coluna já tá pronta, tá? O hexano, ele já tá no mesmo nível que a minha sílica, tudo bem? E agora a gente já pode começar a nossa cromatografia. Pessoal, enquanto a nossa coluna forma ali atrás, né? Eu já peguei umas folhas de espinafre, já maçaroquei, tá? E agora eu vou colocar um pouco do nosso solvente, dessa mistura de éter de petróleo com etanol 2:1 e vamos transferir esse extrato para uma célula, tá? Então, olha, eu vou colocar em torno de uns 20 ml aqui nas minhas folhas de espinafre que eu acabei de amassar, tá? De fazer a maceração dela. E vou transferir esse extrato para essa célula. Se ficar difícil essa transferência, a gente pode pegar uma bolinha de algodão, colocar aqui dentro e fazer como se fosse um filtro, tá? E aí isso ajuda a gente também, porque essa transferência, ela não pode demorar muito, porque senão esse solvente ele evapora muito rápido. E aqui a gente tem o nosso extrato, tá? Que é o que a gente vai usar na nossa coluna. Bom, pessoal, vocês viram que eu deixei a coluna bastante alta, tá? Num experimento comum, ela não precisa ser tão alta assim, mas eu deixei ela dessa forma para que vocês conseguissem observar bem a separação dessa clorofila com esse beta-caroteno, tá? Agora eu vou introduzir o nosso extrato de espinafre na nossa coluna e uma coisa a gente tem que se atentar. Essa fase estacionária, que é a nossa sílica, ela nunca pode ficar seca, tá? Ela não pode ficar seca, senão eu perco a minha amostra. Então, assim que a gente terminar de colocar essa amostra do espinafre, eu já vou começar a inserir a nossa fase imóvel para que a gente consiga observar essa separação do beta-caroteno com a clorofila. Então, comecei a introdução aqui da minha fase móvel, que é a mistura de clorofórmio com acetona. E olha só o que a gente começa a observar. A gente já começa a observar uma divisão de fases aqui. E esse marrom que está se formando aqui embaixo, ele já é beta-caroteno, tá? Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Então, olha só, a nossa divisão de fases, tá? Então, aqui tem um extrato de espinafre. Aqui eu já tenho beta-caroteno e aqui eu já tenho uma separação de clorofila
que vão começar a se movimentar pela minha fase estacionária, tá? Então, o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai adicionando a fase móvel até observar a separação total desses dois componentes, do beta-caroteno e da clorofila. Então, olha só, aqui a gente está com a nossa coluna finalizada. Então, vejam só o que aconteceu. Praticamente toda a extensão até aqui eu tenho clorofila, tá? Então, toda essa extensão verde a gente tem clorofila. E essa parte que vocês estão vendo aqui, que é marrom, tá? Seria o beta-caroteno do meu espinafre. Então, o que a gente observa com essa análise? Que eu tenho uma quantidade bastante grande de clorofila e uma pequena quantidade de beta-caroteno. Essa parte aqui seriam os sólidos do espinafre, tudo bem? Mas a gente já observa uma separação entre eles. Então, aqui está a minha coluna. Aqui eu tenho os sólidos do meu espinafre, tenho o meu beta-caroteno e tenho a minha clorofila. Então, durante a aula a gente vai discutir melhor essa cromatografia. Obrigada, viu, gente? Até lá!